Olá, quartos anos, bom dia. Bom, para a aula de hoje, iremos fazer a leitura da atividade 3. Tá no bloquinho. Atividade 3. Os primeiros habitantes. Os primeiros habitantes no Brasil foram os índios. Eles dividiram-se em muitos povos distribuídos por inúmeras aldeias. Quando Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil em 1500, só encontrou matas, um povo selvagem sem nenhuma civilização. Os índios viviam em grupo, formando tribos, andavam quase nus, enfeitavam-se com penas coloridas, colares com dentes de animais ou sementes. Cerca de 5 milhões de índios vivem no território que hoje é o Brasil. Os grupos indígenas falam diferentes línguas, têm sua própria cultura, seus costumes, suas habilidades e organização social. O contato com o homem branco modificou seus hábitos. Porém, o respeito pela natureza e pelas pessoas mais velhas permanece. Em busca de novos caminhos. Segundo texto. Portugal e Espanha desenvolveram técnicas de navegação que foram importantes centros de exploração marítima e de expansão da cultura Europa. Eles iam atrás de especiarias do Oriente como cravo, canela, pimenta, noz moscada, gengibre e etc. Seguindo os caminhos para as Índias. Assim, os europeus chamavam o Oriente de Índias. As especiarias eram usadas por suas propriedades medicinais e para conservar os alimentos, porque naquela época não existiam geladeiras. Tentando chegar ao Oriente e explorando novos caminhos, os portugueses saíram navegando pelo Oceano Atlântico que chegaram ao Brasil. Agora o terceiro textozinho. Pedro Álvares Cabral comandava a expedição que veio ao Brasil no dia 22 de abril de 1500, em nome do rei de Portugal. Ao chegar no Brasil, encontravam-se muitos índios, tomou posse das terras e passaram a explorar as suas riquezas. Primeiro produto explorado e retirado para vender foi a árvore do pau-brasil, madeira muito valiosa na Europa. Com ela se fabricava uma tinta vermelha para tingir os seus tecidos. Virando a página, continuação. Os portugueses conseguiram que os indígenas fizessem todo o trabalho, contando e transportando para os navios os pesados troncos de pau-brasil. Em troca, eles davam presente como chapéus, facas, machados, tecidos e espelhos. A exploração do pau-brasil durou cerca de 30 anos. Uma expedição colonizadora foi mandada ao Brasil sob o comando de Martins Afonso de Souza no ano de 1532. Ele fundou a primeira vila chamada São Vicente. Ele também deu início à produção de cana-de-açúcar naquela época. A produção era muito pequena, por isso seu preço era elevado para produzir o açúcar. Então os portugueses instalaram vários engenhos. Então, o que a gente pode observar nesse texto, que quando os portugueses aqui chegavam, só existiam índios, né? Matas, os índios eram selvagens. E também eles trouxeram especiarias, né, para cá, como cravo, canela, pimenta, noz moscada, gengibre. E também fala o dia e o ano exatamente, que é no dia 22 de abril, né, de 1500 que isso aconteceu. E também
os índios trabalhavam de graça, né, em troca de alguns presentes, né, como faca, machados, tecido, espelhos, e assim continua. Então, com base nisso, a gente vai fazer as atividades. Com muita atenção, responda. Quem descobriu o Brasil? A, né? Aí a B. Quando Pedro Álvares descobriu o Brasil? C. Quando Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, o que ele encontrou aqui? D. Qual oceano dos europeus navegavam até chegar ao Brasil? E. Qual foi o primeiro produto explorado pelos portugueses quando chegaram ao Brasil? F. Quais os presentes que os portugueses davam aos indígenas? G. Quantos anos durou a exploração do pau-brasil? H. Como viviam os índios quando os portugueses aqui chegavam? Como é que eles viviam? I. Quem comandou a expedição colonizadora para o Brasil? J. Qual o nome da primeira vila fundada por Martins Afonso de Souza? Pronto, para hoje só isso. Fique com Deus.